Vamos abrindo aí com o link. O David de Tarso está falando sobre um avião de pequeno porte que lamentavelmente caiu na manhã de hoje em plena avenida na Barra Funda, que fica na zona oeste de São Paulo. Lamentavelmente, do acidente resultaram 2 mortos. David de Tarso está no local e vai trazer as nossas atualizações. Boa tarde, David. Conta tudo pra gente. O que é que está acontecendo por aí? Oi, Capês, muito boa tarde a todos aí da bancada. Pois é, nós falamos ao vivo aqui do local do acidente. Nesse momento, os destroços do avião de pequeno porte que decolou do aeroporto de Campo de Marte, na zona oeste da capital paulista, na verdade na zona norte, né, acabou caindo na zona oeste, nessa avenida, que é um importante acesso de interligação, inclusive, entre essas áreas, tanto na oeste quanto na norte de São Paulo. O avião, logo depois que decolou, cerca de 3 minutos após a decolagem, acabou caindo então aqui na avenida. Nesse momento, os destroços estão no caminhão e o restante está sendo recolhido pela equipe de limpeza da prefeitura aqui de São Paulo. Quais foram os relatos? Logo depois de decolar, 3 minutos depois, o piloto contatou a torre, disse que estava apresentando problemas. A torre, então, pedisse para que ele retornasse diante dessa emergência, mas quando houve, então, esse contato por parte da torre de controle, já foi perdido o sinal e o avião acabou caindo. Nesse momento, chove aqui na área, né? Tá garoando bem fraquinho, agora há pouco que foi uma chuva um pouco mais intensa, mas pela manhã o céu estava completamente azul, então não havia nem mesmo nebulosidade. O acidente foi por volta das 7h18 da manhã. Logo depois, então, de decolar. E o céu estava completamente azul, então a estimativa, até mesmo ao longo da nossa programação, a gente ouviu alguns especialistas relatando que possivelmente apresentou alguma falha mecânica. O piloto imediatamente identificou essa falha, até mesmo promoveu uma ação que é o despejo de combustível, de querosene, mas não foi possível evitar a queda. Mas alguns analistas consideram até mesmo que ele teve habilidade de conseguir desviar o foco do avião, o voo, para essa avenida, para não prejudicar ainda mais as pessoas, né? Não tornar o acidente de maiores proporções, porque aqui no entorno, eu vou pedir para o Zé Novaes mostrar para a gente, tem muitos prédios, há um hotel que a gente consegue observar mais ao fundo, também tem prédios comerciais em todo o entorno, então esse acidente poderia ter sido de proporções ainda maiores. 8 vítimas ao todo, sendo que 2, como o Capês trouxe a informação, acabaram morrendo. Infelizmente, o advogado que estava saindo aqui junto com o piloto do Campo de Marte em São Paulo, esse avião tinha como destino Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. O advogado Márcio Carpena, que recentemente tinha adquirido essa aeronave há cerca de 2 meses. Há relatos até mesmo de que ele fez uma viagem internacional no final do ano para o Uruguai e fazia com frequência, então, essa ponte aérea entre São Paulo e Porto Alegre. Infelizmente, na manhã desta sexta-feira, essa aeronave de pequeno porte, um bimotor, acabou caindo. Então, há esses relatos. A gente conversou também com o Guarda Civil Metropolitano, que foi uma das primeiras equipes a chegar no local da ocorrência. E ele visualizou toda a situação, relatou quantas pessoas tinham em relação a essa queda. Acho que a nossa produção até separou esse trecho da entrevista, né, que a gente fez um pouco mais cedo, ouvindo também as pessoas. Tem um colégio de judeus aqui. A gente ouviu, inclusive, o relato de um judeu que tinha acabado de sair do ponto de ônibus, porque existia aqui, então, o ônibus que acabou sendo atingido pelas chamas, não pelo avião propriamente, mas pelas chamas. Essas pessoas rapidamente foram tiradas, ao relato de que o motorista do ônibus foi um verdadeiro herói, porque ele conseguiu rapidamente agir e retirar todas as pessoas que estavam nesse ônibus, mas 6 delas acabaram tendo de ser levadas para o hospital. Mas a informação que a nossa produção apurou ainda há pouco é que todas elas estão bem, estão recebendo cuidados médicos. Havia até mesmo uma certa preocupação em relação a uma senhora que foi atingida na cabeça, mas ela se recupera bem, de acordo com as informações que a gente pôde apurar. E o Alexandre, que é o Guarda Civil Metropolitano que esteve aqui, a gente separou então esse trecho, ele relatando como é que foi o momento do impacto, o momento dessa queda dessa aeronave. Vamos acompanhar. O cenário foi pessoas desesperadas, pessoas feridas, muito fogo,
muita fumaça. Era um ambiente, uma situação assim diferenciada que eu estou no rotineiro passar. Era uma situação caótica. Porque a gente nunca espera que vai acontecer, né? Inclusive o Alexandre, que a gente acabou de acompanhar a entrevista, ele relatou que em 2007 ele tinha feito um curso justamente nesse mesmo local para prevenir, saber como agir em caso de acidente aéreo. E ele então tinha feito esse curso e hoje, infelizmente, precisou utilizá-lo. Para quem não conhece também a região aqui de São Paulo, de onde nós falamos ao vivo, dessa região oeste, ficam os centros de treinamento, tanto do Palmeiras quanto do São Paulo, próximo também do Allianz Parque, o estádio oficial do Palmeiras, esse colégio de judeus. Inclusive, eu estava falando que a gente conversou com um judeu, ele saiu do ponto de ônibus e ia em direção à sinagoga e ele ficou impactado com toda essa situação, porque realmente o avião caiu logo depois que ele já estava em direção à sinagoga. A namorada dele, inclusive, ligou ao acompanhar toda essa repercussão na mídia, preocupada de que ele fosse uma das vítimas. Mas, felizmente, a informação de que, pelo menos, as pessoas que estavam em solo se feriram, mas sem gravidade. Tomara que continue assim, que não evolua o quadro de saúde dessas pessoas. Mas a gente segue acompanhando toda a repercussão. O CENIPA esteve aqui para realizar as investigações, a perícia criminal também. Eles vão fazer um mapa 3D para entender as circunstâncias desse acidente. Não, claro, para gerar uma culpabilidade ao piloto, mas sim para identificar o que de fato causou a queda dessa aeronave, para que outros aviões também acabem não sofrendo com as mesmas consequências de queda, porque a gente tem visto nos últimos tempos que tem se avolumado a quantidade de acidentes envolvendo aviões, viu, Capês? Eu, infelizmente, perdi o retorno aqui do sinal com vocês, mas sigo na programação, acompanhando, apurando, para trazer todos os detalhes no Linha de Frente. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, David Tarso. Realmente lamentável, triste e surpreendente. O avião King Air é um avião extremamente seguro. Precisamos ver o que aconteceu, ainda mais caindo foi na Marquês de São Vicente? Marquês de São Vicente tem um fórum trabalhista, ou seja, muito movimentado. Podia ter sido uma tragédia ainda de proporções bem maiores.